Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Mosaico Esportivo na CNT. Vamos ter curiosidades, vamos ter participações e vai ser muito interessante porque a gente está na Copa do Catar. Isso mesmo, Cida Freitas. Segundou! E a expectativa da seleção brasileira na estreia da Copa do Catar, porque no estúdio temos a dupla Fabrício Matos e também Duílio Camardelli. Fabrício, a seleção de Tite preparada para fazer a estreia, Fabrício. E que Tite, Neymar e companhia tragam o Hexa para poder deixar a galera mais feliz ainda e emendar com Natal, Réveillon e só alegria, Fábio. Só alegria, Duílio, porque será que esse Hexa realmente chega em 2022, Duílio? Fábio, a expectativa é muito grande, a população toda animada, todo mundo esperando o Hexa e que venha o Hexa. Se for analisar de uma maneira tranquila, cada um tem sua seleção, mas vamos torcer para que tudo dê certo e o Brasil consiga esse Hexa. Ô Cida, minha seleção é o Brasil, é o time de Neymar, é o time de Tite, mas você que tá em casa, tá ligadinho aqui no Mosaico Esportivo, fique aí porque daqui a pouquinho voltamos, hein, Cida? Já. Fique aí porque tem muita resenha daqui a pouquinho. A sala do YouTube pode fazer você disparar no ranking de vendas. A propaganda é a alma do negócio. saladoyoutube.ba. Eu tava soltando a musculatura porque a Copa do Mundo começou, viu, Cida? Começou quente, mas a seleção de Tite vai entrar em campo. Fabrício Matos, como é que o Brasil está se preparando para poder fazer essa estreia, Fabrício? O treino do Brasil já teve disponível todos os jogadores, já que Marquinhos sentiu a coxa. E novidades, né? Com Daniel Alves com aquela vontade, dando entrada em Rafinha, dando entrada em Pedro. Vai com calma, Daniel Alves, porque o bicho tá pegando. Na sua opinião, Fabrício Matos, qual será o time titular na estreia contra a Sérvia, Fabrício? Agora tem que gostar ou gostar, não adianta mais lamentar, né? Tivemos também a baixa do Marquinhos, que não pôde treinar devido a dores na coxa, mas o Tite já fez treinamento aí com todos os jogadores. O Dani Alves também, que tem que dar uma segurada, porque já entrou aí em carrinho. Como é, velho? O Dani Alves. Risca a faca? Daniel Alves, num rachão lá, no bobinho lá, entrou no Rafinha, quase machucou o atacante da seleção brasileira e deu entrada também Pedro. Inclusive, muitos torcedores do Flamengo reclamando dessa entrada de Daniel Alves. Mas eu acho que para a seleção titular é o que Tite vem jogando aí nesses amistosos, não tem muito... Não era muito surpresas não, né, Fabrício? E Duílio, no treino, o Tite, ele deixou o time à vontade, assim, né? Colocou o Neymar, colocou o próprio Marquinhos, colocou também jogadores que estão chegando agora pela primeira vez na seleção, que é o zagueiro Bremer, da própria Juventus, e também ele, o Gabriel Martinelli. Você, Duílio, observando o elenco jovem da seleção brasileira, esses jogadores como o Dani, como o Thiago Silva, como o próprio Casemiro vão ajudar pra caramba aí, Duílio. É isso aí. Quando a gente fala da expectativa, é o que vai ser em campo. Então, temos que ter paciência, esperar que o Brasil dê o pontapé inicial. Faça como sempre fez. Ganhe logo de sair do primeiro jogo, que já dá uma expectativa muito melhor nos próximos jogos. Eu acho que o Brasil, independente de como ele estiver, ele vai ser sempre favorito. Qualquer equipe que enfrentar o Brasil vem pra cima, sabendo que o Brasil tem a obrigação de fazer o resultado. Agora você falou da Sérvia, só trazendo aqui a informação de que o técnico da Sérvia, ele tá esperando contar aí com o Vlahovic da Juventus e o Mitrovic do Fulham da Inglaterra. Ele tá querendo enfrentar o Brasil com a equipe completinha. E tivemos, aproveitando, já uma baixa em jogadores, viu? Eu vou deixar pra você pronunciar aí. Eu deixei pra Duílio, porque Duílio, Cida, é italiano. Ô, Fabrício, esse jogador da França, que na verdade foi um treinamento, né? Entre a França ali na preparação, o Camavinga, jogador do Real Madrid, o camisa número 12 da equipe do Real Madrid, ele deu entrada em quem, Fabrício? Quem foi esse jogador? Eu vou falar primeiro no baianês, em Incuquíveis. Quem? Incuquíveis. Falando sério, foi no atacante Incuco da França, tá cortado, se lesionou.
Não sabe nem falar, não sabe nem falar essa palavra, velho. É uma palavra tão fácil de falar, esse cara não sabe falar, bicho burro. O nome disso é estranilaro. Falam, né? A gente procura assimilar e fazer o melhor para vocês que entendem. Mas a realidade, tudo isso é válido. O Duílio, rapidinho, Cida, a importância da seleção brasileira é começar a Copa, né? Começar com o pé direito. Tudo que começa com o pé direito, termina bem, Cida. Acho que tudo que você começa com Deus na frente, acho que termina bem. Porque o pé direito possa ser que o pé esteja meio torto. Só não pode estar torto o pé do Neymar, hein, Duílio? É verdade. Agora é o seguinte, a gente tem que entender que devido a toda essa situação, essa celeuma criada em cima de Daniel Alves, e ele no afã também ali daquela brincadeira, porque ali foi uma brincadeira, só que especulam muito. Eu acho que, não sei, eu não posso dizer que eu não estava lá, não vi, que a intenção dele foi sair para machucar qualquer jogador. Eu também não concordo, não. Eu discordo de vocês. Eu particularmente... Fabrício, você me permita, é o seguinte, treino é treino. Antigamente tinha um rachão, claro que isso era antigamente, no meu tempo. Tinha um coletivo para ver quem caía, todo mundo queria ser titular. Então ele está querendo mostrar serviço, está querendo até mostrar que está bem fisicamente, está bem mentalmente, mas os jogadores entenderam. Só que nós da Crônica Esportiva alimentamos muitas coisas. Eu gostei, Dudu. Sabe por que eu gostei, Dudu? Assim, o Dani Alves, ele não vem jogando, né, no Pumas, né, no time do México, que ele... o atual time dele hoje, né, ele saiu de São Paulo, foi jogar lá no futebol mexicano, e assim, ele chega numa posição, Duílio, no qual ele não é o titular é o Danilo. Na minha opinião, ô Fabrício, você que acompanha a seleção brasileira, essa... análise da seleção brasileira, você poderia definir, assim, os 12 jogadores que vão começar contra a Sérvia, Fabrício? Como eu havia falado. 12? Você falou 12? 12 porque tem um banco de reservas que é a nossa emoção, rapaz. Ele tá ligado. Muito bem. O torcedor brasileiro é o 12º jogador, Fabrício. Só voltando em resposta à minha opinião do que o Duílio tá falando, eu entendo que eu acho que treino tem que mostrar, como se diz, né? Os treinadores gostam muito dessa expressão, que existe leão de jogo e leão de treino. Utilizava-se muito isso no passado. Eu acho que tem que ser, sim, o treino tem que ser duro, tem que chegar como se fosse um jogo, mas a gente tem que saber também que, inclusive, a gente falou agora há pouco do jogador da França que foi cortado num lance parecido, pelo menos em cima do Pedro. Eu entendi até que a entrada do Daniel Alves lá no Rafinha, foi no rachão, foi no bobinho ali, beleza. Mas em cima do Pedro, ele realmente deu um carrinho em cima do tornozelo. E carrinho, inclusive, hoje já está praticamente banido do futebol. Então, a minha opinião permanece essa. Ô, Duílio, essa lesão, assim, que você observa na Copa do Mundo, quais são os riscos que um jogador ele pode cometer a dar uma entrada assim? Porque foi uma entrada forte, hein, Duílio? Olhe bem, depende da maneira que você viu a situação. Porque tiveram outras contusões em outras seleções e ninguém comentou nada. Mas como foi no Brasil, e apesar de tudo, pela situação que o Daniel Alves foi convocado, que eu mesmo também não fui a favor, mas o Tite convocou pelos parâmetros que ele vem analisando, então era um reforço que poderia ajudar e muito. Então, como é que se diz? A conotação foi muito forte e aflorou nos brasileiros, principalmente na imprensa local, porque na internacional teve outros. Ô, Duílio, Peraí. Por que isso? Não, eu entendo o que é que você... A verdade é essa, deu uma conotação muito grande, e isso é muito ruim, porque cria um ambiente não favorável, porque aí muitos aí, eu percebi, até o Pedro olhou assim pra ele com um pouco de indiferença, o outro também, mas isso é normal do jogador. O jogador tem que ter essa consciência, essa paciência e entender o seu colega que tá ali e tudo, que também todo mundo quer ir. E Pedro tá querendo essa oportunidade. Ele quer marcar gol, ele quer fazer gol, ele quer cavar a vaga dele como titular. Daniel quer encerrar a carreira, provavelmente, com o título, porque ele não tem um título, ele tem um título da Seleção Olímpica. Agora, Fábio, claro, não sei se vocês acompanharam e viram aí, tirando um pouco do foco da seleção, mas de jogadores que não foram, o Gabigol, rapaz, você viu o que Gabigol fez com a torcida do Flamengo? Mas aí ele tava ali no momento de euforia, o time do Flamengo comemorando, né, os 2 títulos da... Mas você viu que já soltaram aí a informação de que se tiver alguém cortado e for atacante, Gabigol tá fora. Ele não vai assim porque...
Também tem um pouco do brilho da torcida, né? O torcedor brasileiro quer ver os jogadores ali que estão em destaque. Na minha opinião, o Gabriel Barbosa merecia ir para a Copa do Mundo pelo retrospecto que ele fez, né, Cida? O cara foi artilheiro da Libertadores, artilheiro do Brasileirão. Pô, o cara merecia pelo menos uma vaga. Nem que seja ali nos bancos finais ali, né? Mas merecia, Fabrício. Já falamos um pouco disso e eu também acho. Agora, outra coisa que eu não sei se vocês viram e que foi muito interessante durante a semana também, foi a entrevista de Neymar falando que os favoritos, junto com o Brasil, seria Alemanha, França e Argentina. Vocês concordam? Eu não concordo, mas Fabrício, você falou também de um detalhe muito importante. Cida Freitas, Copa do Mundo do Catar é diferente lá, né, Cida? Copa do Mundo no Catar não é brincadeira. Então a gente tem alguns pontos que nós vamos colocar aqui e que é muito sério. Mas indo para o papo de vocês, eu concordo plenamente no que você fala, Duílio. Por quê? Como é que o cara pega 4 anos, ele se dedica, ele dá o melhor dele no campo e na hora do campeonato principal, que é Copa do Mundo, um dos melhores competições que tem, ele é colocado de escanteio. Isso não deve. Eu acho que tem que sim analisar os melhores e os mais competentes para poder chamar e escalar assim. Eu sou contra isso, a escolher a quem ele acha que é o bom. Ele tem que ver os melhores. Deixa eu interromper. Olhe bem, há tempos atrás, tinham jogadores que faziam questão de não ir disputar a Copa do Mundo. Sim. E era respeitado. Muita gente ficava contra. Como é que o cara não quer servir a sua pátria? É um direito dele. A gente tem que respeitar as suas individualidades. Claro que isso não é o normal, porque também não é uma guerra, porque a guerra é diferente. Sim, mesmo assim, verdade. É convocado. Eu não gosto nem de falar isso, mas a gente está vendo Rússia e Ucrânia. A Ucrânia obrigou todo mundo a ir lá porque tinha muita gente desertou. Porque a convocação não é convite. Então eu acho que isso tudo é um parâmetro que a gente precisa analisar o psicológico. E outra coisa, Duílio Camardelli, assim, a seleção brasileira conquistou o seu último título mundial em 2002. Aquela seleção de Filipão, né? A família Scolari. E outro detalhe, Duílio, você tocou aí em pátria, em vestir a camisa. Antes a gente tinha vários jogadores, poxa, esse aqui eu posso levar, esse aqui eu posso levar. Hoje em dia, se você pegar as opções, são opções boas, mas o único jogador que, na minha opinião, que faz a diferença é ele. É o Neymar Júnior, que é tanto perseguido pela imprensa, que é tanto perseguido pela torcida. O cara faz a diferença. E em campo Fabrício. Também ele é perseguido. Muita gente olha, claro, ele criou a fama. Madeira no cara e ele será muito visado na Copa. Muito visado, ele foi chamado de Kaká, mas quem tá lá é que sabe. Quem joga futebol sabe a maldade do que o cara que vem, que na outra Copa ele sofreu aquela contusão. Muito, em 2014, não foi? Porque eu tenho que tirar o foco. Eu sou adversário. A guerra é contra a bola. A guerra é não deixar o atacante fazer o gol. Ô, Fabrício, então, cada um age de uma maneira. Eu quero saber logo de você, dentre os craques da Copa do Mundo, o que você avalia aí? Na minha opinião, tem um próprio Neymar, tem um Mbappé, tem um Lewandowski, tem um Cristiano Ronaldo. Por falar no CR7, rapaz, o CR7... Criou polêmica também. Ele chegou pra Copa do Mundo com um holofote um pouco ruim, Fabrício. Fazendo umas brincadeiras sem graça, alguns jogadores ali da seleção de Portugal não concordando e não abrindo muito sorriso pra cima dele. Outro que eu acho que realmente vai ser um dos destaques, já foi na Copa passada, mas acredito que vai ser novamente, é aquele jogador lá, o camisa 8 da seleção que venceu o Brasil. Me lembra o nome dele aí? Da Copa do Mundo, você fala? Da Copa do Mundo. Rapaz, assim, tem o da Bélgica, que é o De Bruyne, né? O De Bruyne. De Bruyne, jogador pra importante. Pra mim, o melhor jogador da Copa do Mundo vai ser o De Bruyne. Eu vou colocar no páreo, assim, entre os jogadores. A seleção brasileira, assim, tem um craque que é Neymar. É inegável, Neymar é craque. Neymar é craque de bola. É o cara. Tem Neymar que chega pra Copa do Mundo de uma temporada muito boa do PSG, porque essa Copa do Mundo é diferente, né? No final do ano, você falou aí de festa, pai. Se o Brasil ganhar o Hexa, pai, esqueça tudo. Agora, Fábio, eu volto a falar, eu concordo em parte com o que o Duílio falou, com o que você falou, que Neymar é craque, ele realmente é acima da média, mas eu ainda continuo com a minha opinião. O Neymar, para se dizer a que veio, ele precisa, nos jogos difíceis... Não, mas ele chama a responsabilidade. Ele chama. Eu acredito. É porque também é complicado você colocar e depositar somente no Neymar a esperança de colocar a bola pra rede. Futebol é coletivo. Futebol é coletivo. Assim, ele é o cara que vai chegar e vai chamar a responsabilidade, mas não vai sozinho. Fabrício, futebol é coletivo. Se a bola chegar fácil nele, ele vai procurar botar fácil pra seu... E outra coisa, a gente
gente observando assim, Fabrício, a seleção brasileira hoje tem 16 jogadores que foram convocados pela primeira vez. Então o Neymar chega também para a sua terceira Copa, né? 2014, 2018. Provavelmente a última. Provavelmente a última, com esperança. Poxa, essa Copa eu vou decidir. Fabrício, e outra coisa, Duílio. Assim, outra coisa, Duílio, assim, e Fabrício. O Neymar é um cara que ele vem sendo muito cobrado desde a época do Santos. Aí ele, quando se transferiu para o Barcelona, foi para o Paris Saint-Germain, o cara já tem uma pressão. E dentro de campo, podemos falar assim, Neymar, quando tá inspirado, meu irmão, beleza. Mas mesmo assim, pra mim, vai valer realmente o que vai acontecer nessa Copa. Romário era cobrado, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, isso aí pra mim não quer dizer muita coisa. Quem é cobrado é quem, Cida Freitas, o telespectador que tá em casa pra acompanhar aqui o canal do Mosaico Esportivo, acompanhar a rede CNT, o Mosaico Esportivo nas redes sociais também, porque a Copa do Catar é diferente, você falou dessa mudança para a escolha sede da FIFA na Copa do Mundo, né, Cida Freitas? Aí existe uma grande diferença e muitas curiosidades que a gente vai compartilhar com vocês aqui. Uma delas é que no Catar... Como é isso, Cida? Me conte aí. De domingo a quinta-feira é trabalho. Sexta-feira já é final de semana, então já é diferente daqui do Brasil. Uma outra coisa que eu posso garantir a você que é um dos países mais ricos do mundo. E também é considerado que tem mais segurança. Agora tem uma coisa que, pela minha profissão, né, de raiz... Conte aí pra gente. Não, eu não aceito, é música. Cara, lá você não vai poder colocar um batidão, meu irmão. Se você botar um batidão lá com um carrão daquele, olha, tem um tal de tem um pessoal que chama-se Adam. Quando chamado para oração, tem que parar tudo, não pode ter som alto. E tem mais uma curiosidade que eu sei que você que está aí do outro lado assistindo vai dizer, será que eu vou conseguir ir? Pode sim, basta você entender as regras, é beber. Cara, se você for pego como um pinguço, você pode sobrar, porque é tido como uma afronta e você não pode beber em lugares públicos. Você pode beber dentro do hotel, em lugares reservados, mas em lugar público não pode. Agora eu tenho uma... Meninos, eu tenho uma aqui... Qual é? Conte aí pro telespectador que tá em casa, Cida Freitas. Olha, que vai ser o chapéu dessa criatura aqui. O chapéu? Porque pense em um cara que só vive fazendo live. Olha, toda hora ele filma, a gente tá comendo, ele tá filmando, não é não, meninos? Olha, todo. O negócio é o tempo todo ele entregando. Eu tô aqui só na rede social, aqui, gravando o Cida Freitas, fazendo marketing. E ele gosta de pegar a gente em momentos inusitados. Como é? Pois é, meu filho, lá você não vai poder fazer isso não, viu? Porque se você tirar foto de alguém e tiver foto de alguém atrás, registrar, cara, você pode ser preso, cara. É isso mesmo. Cida, você falou das curiosidades, né, da Copa do Catar, mas você que tá em casa aí, fique ligadinho. A gente vai para um break agora, rapidinho mesmo. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta para poder trazer mais detalhes da Copa do Mundo e também da estreia da seleção brasileira, do time de Tite contra a equipe da Sérvia. Fique aí, daqui a pouquinho voltamos, pai. É isso mesmo, Fábio. Copa do Mundo 2022 no Catar. E nós vamos saber como devemos nos comportar em um país islâmico e o que se deve fazer para não cometer gafes ou até mesmo um crime. Desde que o Catar foi escolhido para sediar a Copa do Mundo 2022, a mídia direcionou sua atenção para o local, que espera mais ou menos 1.500.000 torcedores nesse mês de novembro. O país do Oriente Médio, por ser islâmico e possuir grandes diferenças culturais, funciona sobre algumas regras que são importantes a serem atendidas, assim como em qualquer outro destino de viagens, principalmente pelas mulheres que também esperam ansiosamente por uma chance para torcer pelo seu país lá no Catar. Então, se você está pensando em viajar para assistir aos jogos e conhecer um local incrível,
se atente a alguns fatores básicos e curiosidades que vão te ajudar a aproveitar o país com segurança e com completamente confiança. O Catar geralmente é um país muito seguro para mulheres, sim, mas atenção a um fator fundamental. Para ser um país islâmico, ele segue regras específicas que todos, independente do sexo, devem respeitar. E uma dessas curiosidades é a vestimenta. Olha, não há necessidade de se usar burca, abaia ou hijab. Basta vestir roupas mais discretas, cobrindo os ombros, com saias ou calças abaixo do joelho. Evite também transparências e decotes. Olha, traje de banho e roupa esportiva só pode ser usados em locais apropriados. Por exemplo, o traje de banho ocidentais não é permitido em lugar nenhum público, apenas em praias particulares, hotéis, piscinas, tudo privado. Já está falado, né? Bem, essas são as dicas que eu posso te dar. E aí eu vou jogar para o estúdio e é com você, Fábio e toda a galera do Mosaico Esportivo. Vocês ficaram ligados nas informações de Cida Freitas. Fabrício Matos, Copa do Mundo. Qual é a edição da Copa do Mundo, Fabrício? Então, trazendo algumas curiosidades também, são 18 Copas, 7 times foram campeões. A Itália foram 4 vezes, a Alemanha 3, a Argentina e o Uruguai 2 vezes, e também a França e a Inglaterra com 1 vez cada uma, e o nosso Brasil, se Deus quiser, eu peguei meu celular aqui para poder fazer uma pesca bem rápida. Ô Duílio, a seleção brasileira pode colocar mais uma estrela aqui no peito? Eu quero saber de você. Obrigação, porque está sendo muito cobrado. Então, tem que botar isso na cabeça, o pé na bola e que tudo dê certo. Falamos da equipe do Brasil e também do grupo. É um grupo que não é um grupo fácil, hein, Fabrício Matos? Por quê? Tem a seleção da Suíça, tem a própria seleção aí que vocês estão vendo na tela, a seleção de Camarões e também da Sérvia. São 3 equipes europeias, né, Fabrício? 2, na verdade, né? Porque Camarões é uma equipe africana. Eu falei equipe porque o Camarões... Você falou da polêmica. Conta a polêmica de Camarões aí, Fabrício. Rapaz, é uma informação, inclusive, para quem está em casa. A equipe do Camarões, o treinador foi fazer a chamada aí dos 26 e ele acabou errando uma pronúncia de um dos jogadores, dando a entender aí, segundo algumas pessoas... A mídia, né? Segundo a mídia, a imprensa, de que o Samuel Eto'o, que é o presidente atual da liga deles lá, que teria feito essa convocação e não o treinador. Será? É isso, porque também tem muito da federação, né? A federação tem um poder de influência, não sabemos como é essa relação. Eu tô dando aqui, Cida, risada, porque, Cida, o negócio não é brinquedo não, viu, Cida? Já pensou, rapaz? Já pensou uma situação dessa? Olha, a situação é delicada, mas por se tratar de Copa do Mundo, a gente tem que saber que nem todo mundo tem a mesma perspectiva, a mesma visão. E outra coisa que Duílio Camardelli, como um italiano, como uma pessoa que é informada, que tem raízes italianas. Ô Fabrício, a Itália tá fora da Copa, mas tem outras seleções europeias que vêm forte, como a Portugal, né? Tem Inglaterra, tem também a própria seleção da Bélgica, a França, a Alemanha, a Espanha. São seleções que vão dar um trabalho porque tem jogadores de qualidade, hein, Fabrício? E é onde concentra a maior parte dos melhores jogadores do mundo, é justamente na Europa. Agora, falando do nosso grupo, é um grupo difícil, eu considero, como você já falou, né? Uma seleção africana e outras 2 europeias. E o Brasil já enfrentou todas elas em Copa do Mundo. Isso, e Fabrício, o Brasil joga dia 24, né? Nesta quinta-feira, contra a equipe da Sérvia, às 4 da tarde. Depois joga do dia 28. No dia 28, contra a Suíça. Então são 4 dias aí de descanso, né, Cida Freitas? E depois volta a jogar no dia 2. Dia 2 de dezembro, pai. Eu vou estar aqui, ó, pai, só no tronte aqui, só, pai, só comemorando. Eu também vou participar. Esqueça viu? tudo. Eu quero saber, ô Duílio, você vai entrar em campo assim nessa pegada ou você vai entrar em campo de uma forma mais melancólica? Não, apesar da idade, eu ainda jogo uma bolinha, dou um chutinho na bola. Só um totó, que passa. um totó, como dizem na gíria futebolista. Mas eu acho o seguinte, o Brasil não pode achar que também a Sérvia é tão inferior, não. Tem um ataque poderoso, a defesa nem tanto, então tem que ter cuidado, eles são velozes,
o esquema utilizado é o 3-4-2-1, e isso é muito importante, o Brasil fica atento. Mas, como eu sempre digo, o Tite está preparado para isso. E tá preparado porque também ele convocou, Fábio, né, Fabrício? Grandes jogadores pro ataque, hein, né? Sim, 6 nomes pro ataque. Já falamos disso, que são jogadores muito rápidos, que jogam na seleção. Agora eu queria saber até do Willian aí. Vamos considerar que o Brasil passe, né? Que a gente conta muito isso. Quem que você acha que passa com o Brasil aí? Fábio, do Willian? Rapaz, deixa para o Willian primeiro. Eu acredito que é a Suíça. Eu vou na Sérvia. Brasil em primeiro, a Sérvia em segundo. A equipe da Sérvia tem jogadores bons, né? Tem o próprio Milankovic-Savic. Eu acho que ele joga, se não me engano, na equipe do Lazio. Um jogador bom também, o meio-campista, camisa número 27. E a Sérvia sempre foi uma seleção que sempre deu trabalho. E a Sérvia tem uma base defensiva muito boa. Assim, esse primeiro jogo, o jogo de estreia, como eu falei no primeiro bloco, é aquele jogo para poder você também tirar um pouco da ansiedade. Tirar a ansiedade, você tá estreando da Copa do Mundo, a estreia sempre deixa um pouquinho do torcedor ali esperançoso. O Tite, ele vai para sua segunda Copa, Cida Freitas, mas também ele pega uma bagagem de 18, no qual ele foi eliminado pela Bélgica, uma seleção europeia, né, Eduílio? Ô Fábio, aqui tem informação que é dúvida. Traga lá a informação. Como é que se diz? O Mitrovic, né? Ele é dúvida. Ele é dúvida. Na verdade é o atacante. Ele é dúvida para estreia, então não está confirmado. Mas daqui até o jogo, que é na próxima quinta-feira, então a gente já sabe como é que vai ficar. Dia 24, né? Ele é um jogador muito importante. Hoje ele joga no Fulham, né? Da Inglaterra, joga na Premier League, a competição de clubes mais importante do mundo, e ele pode ser uma baixa para esse primeiro jogo do Brasil, né? No caso, a Sérvia fica com a baixa de atacante, que é o cara que coloca a bola para a rede. Por falar o cara que coloca a bola na rede, eu quero saber do Fabrício novamente. Fabrício, homem gol, você acha que Tite ele vai colocar o Pedro ou vai colocar o Gabriel Jesus no comando do ataque, Fabrício? Eu acho que vai depender muito do que a partida vai apresentar para ele. Eu acho que o estudo que, lógico, o Tite não tá sozinho, né? Tem toda uma equipe ali com o próprio Edu, os ex-jogadores que acompanham, técnica, né? O Ricardo Gomes agora hoje. O Ricardo Gomes, enfim. Eu acho que vai ter partida que ele vai utilizar o Pedro e vai ter partida que ele vai utilizar o Gabriel, que vai ajudar a marcar. Eu acho que o Pedro não começa nem tendo muitas chances assim. Eu acho que vai ter oportunidade. Eu acho que não. Ele pode colocar agora, o Pedro, Fabrício, pra mim, se o Pedro entra e faz gol, ganha a galera. Se o Pedro entra, Duílio, o Pedro entrando, ele fazendo gols, ele cava a vaga dele no comando. Cava assim, daí já é. Olha bem, não é fazer o gol? Fábio, ele cria uma oportunidade a mais pra ele. Agora o Gabriel de Jesus, ele tá mais acostumado com o futebol inglês. Mas o Gabriel Jesus, conhece mais. Duílio, o Gabriel Jesus, ele chega pra Copa do Mundo com a baixa de 11 jogos sem fazer gol na Premier League. Sim. Pelo Arsenal. E um jogador que já esteve lá, tudo bem, muita gente reclama que Tite levou ele pra ficar marcando, mas é o que eu falei. Pra mim é um jogador que já Fabrício, foi carimbado. Minha opinião, assim, a seleção brasileira, o Richarlison, ele volta de uma lesão na panturrilha pelo Tottenham, ele tem também o Rafinha, ele tem o Vini Júnior. Vini Júnior, se deixar, pai, só ponta direita. Eu acho que o próprio Vini Júnior, pelo que ele fez e vem fazendo, é um jogador que tinha que ser titular também. E não vai ser. Duílio, você acha que o Vini Júnior vai ser titular da seleção brasileira? Eu acho que não. No primeiro jogo, não. Você acha que ele vai comer banco? Não é questão de comer banco. Ali, ó, tem uma coisa que eu aprendi no futebol. Independente de eu ser titular ou não, no caso eu convocado ou qualquer um de vocês que fossem convocado, a gente poderia pensar assim, mas não é, nós estamos ali juntos. Quem entrar, fazer o seu papel, a gente tem que aplaudir. Mas não é assim não, Duílio. Você desculpa, mas todo mundo quer jogar. Tem barba, pelada, o cara quer jogar junto. Mas aí é que tá, aí é que tá. A polêmica, a gente é boa, né? É boa, a polêmica é boa. Não, isso é aquela coisa, é o que manda a tradição. Você tem que respeitar e tudo tal, mas querer jogar... Ô, Fabrício, tem uma coisa importante na seleção brasileira. Desculpa eu lhe tocar, quem é que não quer? Aí, ó, o pau tá quebrando, aqui no estúdio. Ô, Duílio, rapidinho, assim, a seleção brasileira tem um esquema que hoje o Tite, na minha opinião, vai começar com o quê? Com o Alisson no gol, Alisson goleiro titular da seleção, Danilo, lateral direito, o Alexandro, lateral esquerdo, aí vem a zaga, né? Thiago Silva, Marquinhos, pronto. Meio-campistas, Casemiro, Fred, Paquetá. Paquetá é titular da seleção com o Tite. Eu acho que não vai ser. É titular. Já falei antes e também não concordo com o Paquetá. Aí tem Neymar, tem Rafinha e tem Richarlison. A seleção do Tite é essa. Ele vai colocar esse time pra estreia contra a Sérvia. Fábio, me permita, presta atenção. Eu acho que a gente tá até num ritmo muito acelerado, querendo adivinhar. Sim. Mas o Brasil, com uma perspectiva, na minha análise,
eu estou sendo muito até radical, dizendo assim, na minha visão, na minha análise. Por quê? Porque o Tite vai armar um time fechado no meio para dar oportunidade a Neymar flutuar. Ele pode colocar assim, Duílio, posição que ele fica muito preso, tanto no lado direito como no lado esquerdo, para poder tirar a atenção. Ô, Fabrício, Eu acredito, ele tá falando do Neymar, eu acredito nisso também. Eu acredito que o Neymar vai ser aquele camisa 10 mesmo, pra armar e ficar bem livre. É porque o Neymar geralmente joga de mas é atacante, complicado né? colocar Mas ele eu pra acho que vai poder fazer essa Não, posição. Porque não. você também perde um pouco da característica dele. Não perde não E ele é perde muito não, porque perseguido, né? Fábio, isso, ele Cida. mudou a maneira de jogar. Pode olhar, ele mudou. Se você acompanha o futebol, ele mudou. Duílio. Agora olhe bem, a gente tem dois jogadores de ponta, né? ponta, que é o né? Rafinha e tem o Vini Júnior. O Vini Júnior e o Richarlison, que pra mim eu vou apostar nos dois aí. Eu acho que o Vini vai começar no banco. E justamente. Eu acho que o Vini quem começa no banco de E reserva. quem chegando, o Gabriel de Jesus, que também cai pelos lados, e aí facilita a E entrada tem outra de coisa Neymar. também no meio-campo. Sabe por quê? O Felipe Coutinho, Cida, o jogador do Aston Villa, ele foi cortado da seleção porque ele teve uma lesão jogando contra o Manchester, né? No Aston Villa, acabou sendo cortado pelo técnico Tite e o Tite convocou Everton Ribeiro. Você, Fabrício Matos, como um torcedor raiz da seleção que gosta de um meio-campista, né? Aquele meio-campista que flutua, como o Duílio tá falando do próprio Neymar, você levaria o Everton Ribeiro para ocupar essa posição do Coutinho, ou você acha que o próprio Neymar, que o próprio Lucas Paquetá podem fazer essa função e também distribuir o jogo para que os atacantes de ponta sejam acionados, pai? E se acionou, pai, esqueça! É como a gente falou até na edição passada. O Everton Ribeiro, pra mim, é ainda aquele jogador camisa 10 nato, que pega a bola, que conduz, que faz o time jogar pra frente. E eu acho, sim, super merecido por tudo que ele tem feito. Haja vista que, como eu já falei aqui, jogadores que atuam no Brasil não são tão bem vistos quanto jogadores que atuam fora. E o que o Everton Ribeiro vem fazendo aqui já há anos, sendo campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, merece sim e acho que tem condição de jogar. Eu, particularmente, colocaria o Everton Ribeiro para jogar com o Neymar no lugar do Eu não faria isso não. Ô, Duílio, você vai estar... Contraditório, totalmente contraditório o raciocínio dele. É o que ele falou. Duílio pegou ar. Falou de Gabigol, falou de Everton Ribeiro. O que quer dizer? Não entendi nada. O que é que você quer dizer com isso? Aquela interrogação, senhor. Não botou Gabriel. Tá dando corda, ó. Aí bota Everton Ribeiro pra fazer. Ele foi bem nisso aqui. Ô, Presta Duílio, atenção. Eu particularmente já falei isso aqui no programa passado. Pra mim, não levaria ninguém que tomou 7-1. Não levaria. Rapaz, o bicho tá pegando aí, meu senhor. Pode falar, Duílio. Olha o que eu quero dizer a ele. A gratidão foi o que Tite fez com o Daniel Alves e todo mundo tá alardeando. Eu concordo. Na verdade, ele levou o Dani Alves pelo retrospecto de Dani Alves na seleção. O que aqui deu uma bicuda. Mas retrospecto. Mas é isso, eu continuo sendo contra. Retrospecto, você tem que levar pra quem tá jogando. Então você não podia falar. Mas vamos colocar assim, Cidade. Você não podia falar. O Everton Ribeiro foi campeão da Copa do Brasil, mas ele atua no Brasil. Outra coisa Qual é assim. o problema? Fabrício, outra coisa o papo tá E o comendo Gabriel? aqui. E o Gabriel? Gabriel Jesus já teve lá, vamos ver. Eu também sou torcedor, espero que ganhe. O Gabigol. Eu tô fora. Não, o Gabigol. Os dois aqui estão Gabigol não batendo levaria, boca. Rapidinho aqui, Dudu, rapidinho, Fabrício. A Copa do Mundo são 7 jogos. Não tem margem para erro. Não tem margem para erro, Cida Fritz, porque são 7 jogos perfeitos. Mesmo que você empate, mesmo que você ganhe de 1-0, meu irmão, você tem que vencer. A seleção brasileira, eu não vi ainda a seleção de Tite sair atrás do placar e buscar o resultado. É uma preocupação. Sabe por que é uma preocupação, Fabrício Matos? Porque a seleção pode ficar nervosa, como aconteceu em 2018. Apesar que em 2018, Cida Freitas, o Tite ele demorou de mexer no segundo tempo quando ele colocou o Renato Augusto. Ele colocou o Renato, ele colocou o Douglas Costa. Aí o time cresceu no segundo tempo. Mas, na minha opinião, o Brasil passando na primeira fase. Tudo bem, o Brasil passa em primeiro. Agora o mata-mata, pai. Se o Brasil pegar no mata-mata um time aí, eu vou colocar até a própria seleção do Uruguai. Que a gente vê assim, o Uruguai é bobo. Não é bobo, não. O time do Uruguai, a seleção do Uruguai, a Arrascaeta, tem o próprio Luis Soares, tem o Edson Cavani, tem o Dela Cruz.
são jogadores que a gente pensa assim, pode dar trabalho. E dá trabalho. Trabalho. E são jogadores que estão acostumados com grandes jogos, inclusive, né? Alguns pra mim, o Uruguai tá fora de cogitação. Tá fora do histórico que vem apresentando. É. Se classificou. Agora, pra gente poder aqui detalhar e bater esse martelo, né, Cida? Bater esse martelo pra saber quem será o prego da seleção brasileira. Eu quero saber do Duílio. Duílio, quem será o principal jogador da seleção brasileira na Copa do Mundo? Rapaz. Agora pegou, pai? Pegou não, porque eu sou um zagueiro que sei jogar duro, viril, mas também sei ser clássico pra sair com a bola. Então eu vou dizer, pra mim, ainda vai ser Neymar. Eu quero saber dele. Fabrício Matos, o mineiro. E aí, Fabrício? Eu acredito que Neymar também é o jogador que vai ser destaque. Agora eu espero que quando o bicho pegar, Neymar seja realmente esse destaque. Acho também que pode ter surpresa por aí. Eu acho, eu não. Rapaz, seja contundente. Tenha certeza. Eu tenho certeza que o grande jogador da seleção brasileira será Alisson. Neymar. Alisson. Pra mim vai ser Neymar. Será Alisson, Cida. Pra mim vai ser Neymar. Olha, pra contrariar ainda um pouquinho, botar uma chama nessa. Mas já tá 3-1, meu filho. Olha bem, pode ser Pedro, entra e faz um gol decisivo, se E consagra. outra coisa também, pai. Eu vou deixar assim pro telespectador que tem em casa. O telespectador que tem em casa, interagindo aqui com o nosso programa. Você que tem em casa, eu quero saber quem será o grande nome da seleção brasileira na Copa do Catar. Tem jogadores aí com responsabilidades. Tem o Neymar, tem o Vini Júnior, tem o Everton Ribeiro, tem o Pedro, tem o próprio Martinelli, que chegou agora convocado, tem um Bremer baiano, Cida Freitas. O baiano, quando chega, faz o quê, Cida? Olha, o baiano, ele chega, ele não nasce, ele estreia. E eu tenho, pra acalmar o coração de vocês, ou até já apimentar mais, eu quero explicar pra vocês que lá no Catar vai ser proibido, é proibido, aquela coisa do carinho, do dendinho, cheirinho de cangote. Ô, Cida, o torcedor lá em pleno estádio, Você viu o como ele Brasil chamou faz você? um gol, eu tô com minha esposa, eu não vou dar uma bitoca Não pode. nela. Eita, mas... Eu vou preso, mas vou feliz. Olha, não Duílio. E o Mosaico Esportivo vai trazer no próximo programa, rapaz. Isso mesmo, na próxima segunda-feira, essa resenha da seleção brasileira, porque a resenha vai pegar fogo. E quando pega fogo, eu chamo Duílio, porque ele gosta da polêmica. Segue o Mosaico Esportivo também aqui na CNT. Torcedor, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado por acompanhar esse programa. Galera, obrigado, porque a polêmica foi quente, hein, Duílio, hein, Fabrício? É verdade, eu só quero agradecer e vou falar aquela música que Gil canta muito bem. Cante aí, pai. Segue com fé, eu vou. Que a fé não costuma falhar. Como é? Como é? Anda com fé, eu vou. Que a fé não costuma falhar. Então, E com fé, Fabrício, sigamos o Brasil vai jogar, vai ganhar, vai fazer gols e eu vou ficar, pai, radiante, Fabrício. E que no próximo programa a gente já esteja com a primeira vitória. No próximo programa, a primeira vitória da seleção e também os próximos jogos da seleção de Tite e muito mais aqui no Mosaico Esportivo. Valeu, torcedor, até mais!